Domingo 27 de julho, inverno de 2025. Ouvintes, muito bom dia. Este programa é produzido nos estúdios da Web Rádio Meimei, na Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, em Garça, São Paulo. Momento Espírita está sendo retransmitido ao mesmo tempo pela Nova Alternativa FM de Garça. Você pode assistir Momento Espírita e Perspectiva com imagem e áudio no site, aplicativo, YouTube e Facebook. Busque Rádio Meimei usando seu celular, tablet, notebook, seu desktop ou Smart TV. E os temas de hoje são: o conforto do espiritismo a quem perdeu ente querido, a forma como a mídia trata a morte de famosos, o caminho para se evitar decepções com amigos, as desigualdades sociais são obra do homem e não de Deus, o progresso da humanidade depende do esforço de cada um, evangelização e reunião de jovens aos domingos no Lar Meimei. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por WhatsApp para 14 981 05 1535. Repetindo para você, 14 981 05 1535. Livro que vamos sortear ao final desta edição entre os ouvintes que se comunicarem conosco dizendo que estão ouvindo o programa. Encontro de Paz, autoria de Emmanuel e Outros Espíritos, recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier, editora ID. Nosso contato é 14 981 05 1535. Aguardamos a sua mensagem. Equipe desta edição: sonoplastia Guga de Oliveira, supervisão técnica Augusto Tavares e apresentação de Sônia Marra e Marco Antônio. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezados ouvintes, anos atrás recebemos no Centro Espírita Caminho de Damasco uma jovem senhora, trazida por uma amiga para receber passes e o apoio espiritual da casa. Ela foi atendida pela Dona Vera, antiga trabalhadora da casa, que se empenhou em confortá-la. Não era uma situação incomum. Essa senhora tinha perdido recentemente uma filha de 12 anos num acidente e, como toda mãe, passou a viver momentos de profundo sofrimento. Como dizia Chico Xavier, não há no mundo dor maior do que o da mãe que sofre a perda de um filho ou de uma filha. Tempos depois, talvez 1 ou 2 meses, Vera nos convidou para visitar a senhora em sua casa, numa vila da cidade. Mas o drama que ela vivia agora era outro. Os médicos haviam localizado um tumor em seu cérebro e já fora programada uma cirurgia de urgência em Ribeirão Preto, para onde seria levada no dia seguinte pelo Serviço Municipal de Ambulância. Fomos à sua casa. Eu esperava encontrar uma mulher, no mínimo, angustiada. Qualquer um se condoeria ante a situação dessa senhora, mas ocorreu justamente o contrário. Para nossa surpresa, a mulher nos recebeu com alegria, como se nada tivesse acontecendo, falou-nos da cirurgia com desembaraço e nos revelou que Bezerra de Menezes, em sonho, lhe assegurara que tudo correria muito bem e que ficasse tranquila. Ficamos admirados com tanta segurança e convicção. Foi então que ela nos contou com detalhes a respeito da perda da filha. Antes de vir ao centro, estava desesperada. Sua religião não lhe dera o apoio devido. Mas depois, no centro, quando lhe caiu às mãos o romance Flores de Maria e depois Violetas na Janela, ela sentiu que encontrara o caminho da vida e se voltara para o espiritismo com forças renovadas para conhecer a doutrina. Compreendeu que a vida não termina com a morte e que sua filha, agora na espiritualidade, estava em tratamento recebendo suas preces. Dias depois, veio a notícia de que a cirurgia fora um sucesso e ela voltava para casa com mais certeza na bondade e na misericórdia divina. Momento Espírita.
Rádio é do ouvinte. Iniciamos este segmento analisando um pequeno comentário feito por um dos participantes de nossos grupos de estudo. Quando acontece a morte de uma pessoa famosa, como foi o caso da Preta Gil, dias atrás, a televisão fica passando e repetindo o dia inteiro notícias sobre aquela pessoa. Será que essa forma de tratar o fato não é prejudicial aos espectadores? Na verdade, não conhecemos nenhum estudo sobre tal situação e suas repercussões na sociedade. Mas nos parece que o objetivo é enaltecer o personagem ou a personagem. E pelo que entendemos, a homenagem parece corresponder às expectativas do público. No entanto, sem subestimar o valor de cada personagem famosa que se vai deste mundo, cremos que valorizar demasiado a morte pode suscitar mais tristeza e desolação do que satisfação no espectador. É claro que só podemos homenagear as pessoas ao fim de suas jornadas, quando elas já concluíram pelo menos parte considerável de sua missão. Mas, ao mesmo tempo, fica parecendo que estamos dando mais valor à morte do que à vida. Existe uma tendência no ser humano. Vejam o que fizeram com Jesus. Depois de sua belíssima mensagem de vida, ele é mais lembrado pelos seus sofrimentos e pela morte na cruz do que pelas maravilhosas lições de amor através de seus discursos e parábolas. De qualquer forma, devemos respeitar tanto os homenageados quanto aos que lhes prestam significativo preito depois da morte. Questão de ouvinte que fomos buscar em nossos arquivos. Gostaria de saber de vocês se existe algum jeito de não se decepcionar com uma pessoa que aparenta ser amiga, mas que de repente mostra suas garras, fala mal de mim e me acusa e me causa muito sofrimento. Como é que a gente faz para não sofrer com isso e viver em paz? Nesta vida, caro ouvinte, não existe quem não sofra decepções. Contudo, você precisa verificar com muito cuidado se essa atitude que você descreve, que lhe trouxe tanto sofrimento, realmente ocorreu. E se ocorreu de fato, se foi da forma como você está concebendo. Há muitos males que surgem do jogo de interesses, da mentira, da aparência ou de erro de interpretação que dão impressão de verdade. Entretanto, uma coisa é certa, mesmo sendo a verdade, você terá de lidar com ela. Como dissemos, não há como não sofrer decepção nesta vida, até porque somos todos imperfeitos. Quem não erra, quem não comete enganos e desatinos que acabam por ferir? Jesus nos alertou muito bem sobre isso. Na condição espiritual em que nos achamos, aprender a conviver é, acima de tudo, saber evitar decepções, compreendendo primeiramente que não são apenas os outros que nos ferem. Nós também, mesmo a contragosto, de vez em quando ferimos. É uma condição humana, natural do nosso estágio de evolução. Mas o que vem a ser decepção? É um choque emocional causado por uma expectativa falsa. Acreditávamos que tal pessoa que considerávamos amiga não seria capaz de praticar determinada ação contra nós e ela praticou. Se fosse outra, não teríamos sofrido tanto, porque se trata de alguém que se acha à distância, mas daquela jamais poderíamos esperar e por isso o impacto que sofremos é grande. Esse tipo de problema não é tão raro assim, mas demonstra que ainda não aprendemos a lidar com o próprio sentimento, principalmente com o orgulho. O orgulho é o sentimento que mais nos faz sofrer. Por outro lado, quando amamos uma pessoa, uma amiga, por exemplo, aprendemos a relevar suas atitudes negativas e procuramos amá-la em qualquer circunstância. A verdadeira amizade não se mostra apenas nos bons momentos, onde tudo são flores.
Ela se mostra principalmente nas horas difíceis, quando um de nós revela sua fraqueza e falha com o outro. Contudo, em termos de amizade, uma atitude de compreensão na hora difícil vale mais do que 1000 outras manifestações de afeto nos momentos de alegria. Não é o que as mães fazem pelos seus filhos? Considere, portanto, a sua capacidade de compreender, colocando-se no lugar daquela que errou. Cada caso é um caso, mas se o ato a atingiu profundamente, só você pode aquilatar a sua gravidade e medir a extensão do prejuízo. Às vezes é algo que pode ser relevado. Entretanto, se o ato lhe causou um grande prejuízo, mesmo assim, pense no que Jesus recomendou quando falou em amar os inimigos. Você não precisa seguir à risca as letras do Evangelho e dar a cara para bater. Pode até, por medida de cautela, colocar-se à distância, mas não deseje o mal a essa pessoa e tampouco pense em revidar o mal que sofreu. Essa é uma lição que serve para amoldar seu orgulho e diminuir a sua dor. Vejam o que ouvi um jovem dizer alguns dias atrás. A onda agora é falar contra os preconceitos, mas eu tenho certeza de que todo mundo tem preconceito. Quem não tem? Fomos criados assim. Nossos pais, nossos avós demonstravam preconceito nos mínimos gestos, sem terem consciência do que estavam fazendo. Fomos colonizados pelos portugueses e sabemos que os europeus sempre se julgaram superiores a todo mundo. Em doutrina espírita, sabemos que a nossa condição espiritual não é das melhores e por isso vivemos num mundo de provas e expiações, habitadas por espíritos ainda distantes dos patamares da perfeição. Nesse cenário, todos somos aprendizes, porque viemos de um passado de muita ignorância e muito preconceituoso. Desse modo, temos preconceito sim, pois ainda não superamos o estágio do orgulho, que é uma das chagas da humanidade. Isso, porém, não nos impede de almejar uma condição melhor na escalada evolutiva. Acreditamos que esse desafio não será difícil se começarmos agora nesta nova escalada. Hoje temos as leis a nosso favor. No passado não tínhamos, e a lei estabelece restrições, proibições que acabam nos levando a refletir sobre nossas atitudes, uns diante dos outros. Infelizmente, ainda precisamos da força da lei para barrar muitos dos nossos impulsos e nos encaminhar para um comportamento mais adequado às ideias do nosso tempo. Embora os preconceitos já fossem combatidos por Jesus há 2000 anos, que nos recomendou o amor ao próximo, veio depois a ciência para estudar mais profundamente a questão. E tem sido a ciência, especialmente nos últimos 50 anos, que tem demonstrado que não há diferença essencial entre os seres humanos, sejam eles de qualquer origem, cor, classe social ou qualquer outro diferenciador. Veja que interessante. A ciência veio confirmar aquilo que Jesus já ensinava em seu tempo, tratando o próximo como qualquer pessoa que está ao seu lado ou que cruza o seu caminho. A religião, apesar de dizer que seguia Jesus, durante séculos não percebeu isso, razão pela qual foi preciso que surgisse o Espiritismo há quase 170 anos, afirmando que todos os homens e mulheres são iguais, e que é absurdo estabelecer diferenças de direitos entre os seres humanos. Apesar desse caminhar que a humanidade veio fazendo, as leis que regulam nosso comportamento diante dos diferentes só se consolidaram nos últimos anos, como as leis que vieram em defesa das pessoas de diferentes grupos étnicos, da mulher, dos transexuais e das minorias em geral. Tudo isso, caro ouvinte, nos tem ajudado a repensar muito de nosso comportamento no passado para que descubramos as verdadeiras leis da natureza, que nada mais são do que as leis de Deus. E o livro que vamos sortear ao final dessa edição entre os ouvintes que se comunicarem conosco.
é Encontro de Paz, autoria de Emmanuel e outros espíritos, recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier, editora AIDE. Nosso contato é o 14 98105 1535. Aguardamos a sua mensagem pelo WhatsApp. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. O Clube do Livro Espírita de Gárcia é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obtendo os livros por preços abaixo da tabela, o clube permite que você os adquira por apenas R$ 27. E neste mês de julho, o Clube do Livro está entregando aos seus associados uma obra especial intitulada A Sombra do Abacateiro. Nesse livro, o autor Carlos Bacelli apresenta preciosas lições de vida colhidas pelas pessoas das palavras de Chico Xavier na época em que com ele se reuniam debaixo de uma árvore para falar sobre o Evangelho. E para você receber o livro, basta você se associar ao clube, ligando ou passando um WhatsApp para a Sônia Marra, no 14 996 69 5008, ou enviando um e-mail para o endereço clubedolivro@caminhodedamasco.org, dando nome e endereço de entrega. Atividades de evangelização infanto-juvenil acontecem normalmente sempre às 9h45 no Lar Meimei. Educar a criança é compromisso inadiável dos pais. O brechó do Lar Meimei continua aberto ao público toda sexta-feira no Lar Meimei, com entrada pela rua 7 de setembro. E se você entrar no site do Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o espiritismo. Você pode entrar nesse site acessando o link www.caminhodedamasco.org. Nele, você vai encontrar todo o material informativo sobre o centro e suas atividades. Clicando no menu, você encontrará, entre outras matérias, as gravações das edições anteriores de Momento Espírita. Encontrará também informações sobre o Clube do Livro, videopalestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio. E vamos agora para a última questão de hoje. Vivemos um momento difícil, mas o que mais chama a atenção é essa disparidade de condições de vida das pessoas. Há muita riqueza e desperdício, há muita miséria e fome. Jesus não ensinou que os ricos não poderiam ganhar o reino dos céus? Quando lemos os textos bíblicos, caros ouvintes, não devemos interpretá-los ao pé da letra, mas buscar o sentido real das palavras, no espírito da doutrina que Jesus ensinou. Para Jesus, acima de tudo, está o amor. Logo, tudo que Jesus fala deve ser interpretado com base no amor. E quando falamos de amor, não discriminamos pessoas, nem pobre, nem rico, nem qualquer outra condição em que as pessoas vivem. O alerta de Jesus era com referência ao apego às coisas materiais, que na figura que ele usou está representado pelo acúmulo de bens. Quando valorizamos mais a matéria que o espírito, mais os bens materiais do que as pessoas, mais o dinheiro que o sentimento,
momento, vamos nos prender tanto à vida material que perdemos a paz íntima. No anseio de aumentar a riqueza e com medo da cobiça dos outros, vamos acabar vivendo um inferno interior. É claro que a riqueza material pode nos dar uma espécie de segurança e conforto, mas o apego aos bens nos tirará a tranquilidade de consciência. É enganoso dizer que a felicidade está com aquele que esbanja riqueza, enquanto seus irmãos de humanidade estão passando fome. Aqueles não viverão em paz consigo mesmos. Uma outra fala de Jesus que nos ajuda a entender esta questão é quando afirma que onde estiver teu tesouro, aí estará teu coração. Ela explica tudo. Daí porque a doutrina espírita considera a riqueza como uma fonte de bens para a sociedade, mas também como uma das maiores provas para o espírito. O problema não está na riqueza em si, mas na forma como utilizá-la. Para o pobre que tem pouco, é relativamente fácil trabalhar com dinheiro do ponto de vista moral. Mas para o rico que tem muito, é difícil saber empregar seus bens para um fim útil e elevado, ou seja, para uma finalidade social. Assim, as responsabilidades do pobre estão restritas a um número reduzido de pessoas, sua família. Mas o rico tem uma responsabilidade com a sociedade toda, porque seus bens devem ser geridos em função de muita gente. Nas obras espíritas, especialmente as de André Luiz, vemos vários casos em que o mau emprego dos bens acaba redundando em decepções e sofrimento para os que tiveram a riqueza nas mãos. Livro que vamos sortear ao final desta edição entre os ouvintes que se comunicaram conosco, dizendo que estão ouvindo o programa. Encontro de Paz. Autoria de Emmanuel e Outros Espíritos, recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier, editora ID. O nosso contato para você mandar as mensagens aos domingos é 14 981 05 1535. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita, nosso progresso espiritual. Os espíritos superiores nos fizeram ver que o progresso espiritual do ser humano faz parte da lei da evolução. Assim, se quiser se cientificar disso, basta olhar para o passado da humanidade, tanto em termos de progresso material ou intelectual, como de progresso moral, e perceberemos o longo caminho que já fizemos por muitos séculos e o quanto crescemos nessa caminhada. Isso não quer dizer que atingimos o ideal. Pelo contrário, ainda estamos bem longe disso por conta do nosso apego às coisas materiais, em prejuízo dos valores morais que deveríamos cultivar. Então, não é difícil concluir que já fomos piores e que agora temos uma grande chance de melhorar, levando em conta que os pacíficos herdarão a terra. Mas como melhorar? Poderíamos vencer nossas tendências negativas apenas pelo próprio esforço? Foi o que Allan Kardec perguntou aos seus instrutores espirituais, conforme questão 909 do Livro dos Espíritos, e eles responderam: sim, e algumas vezes por pequenos esforços. É a vontade que vos falta. E completaram dizendo: ah, quão poucos são os que se esforçam para isso. Quase sempre nos surpreendemos apontando ou criticando os defeitos dos outros, mas pouquíssimas vezes olhamos para dentro de nós mesmos para dizer: é nisso que devo melhorar. Vou me esforçar para não cometer mais este erro. Vamos ao sorteio do livro que anunciamos desde o início dessa edição. Encontro de Paz, autoria de Emmanuel e Outros Espíritos, recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier, editora ID.
E atenção que o livro sai para nosso ouvinte, Thelma Scarpinello, residente aqui em Garça. Nossos parabéns a Thelma por ter sido a sorteada. Leia, aproveite bem a leitura dessa obra. E você pode pegar seu exemplar na loja Leves, ali na rua Minas Gerais, 148, a partir de segunda-feira, no horário comercial. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesta edição. Estaremos de volta no próximo domingo, às 11h20, se Deus quiser. Continuem ouvindo e participando de Momento Espírita. E se você estiver sincronizado na Rádio Meimei, vai assistir na sequência o programa Perspectiva, temas atuais sob a ótica da doutrina espírita. E Momento Espírita deseja a você e a todos saúde e paz. E para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Retrato da amizade. Agradeço, alma fraterna e boa, o amor que no teu gesto se condensa, deixando ao longe a festa, o ruído e o repouso para dar-me a presença. Sofres sem reclamar enquanto exponho minhas ideias diminutas e anoto como é grande o teu carinho no sereno sorriso em que me escutas. Não sei dizer-te a gratidão que guardo pelas doces palavras que me dizes, amenizando as lutas que carrego em meus impulsos infelizes. Auxilias-me a ver, sem barulho ou reproche, dos trilhos para o bem o mais certo e o mais curto, sem cobrar pagamentos ou louvores pelo valor do tempo que te furto. Aceitas-me no todo como sou. Nunca me perguntaste de onde vim, nem me solicitaste qualquer conta da enorme imperfeição que trago em mim. Agradeço-te ainda o socorro espontâneo que me estendes a vida estrada fora, para que as minhas mãos se façam mensageiras de consolo a quem chora. Louvado seja Deus, alma querida e bela, pelo conforto de teu braço irmão, por tudo que tens sido em meu caminho, por tudo que me dás ao coração.